Olá, tudo bom? Você está no canal da professora Márcia Guimarães e hoje, mais uma vez, respondendo questões de vestibular de biologia. Mas hoje, especificamente, vamos falar da citologia, o estudo das células. E vale a pena dedicar um pouco mais dos seus estudos para esta área, uma vez que é uma área muito importante para outras áreas da biologia. Por exemplo, quando falamos da histologia, o estudo dos tecidos, estamos falando da citologia, indiretamente, uma vez que precisamos entender qual o papel das células no nosso corpo para depois conseguir entender qual o papel dos tecidos, que são um amontoado de células. Quando falamos da botânica, precisamos entender as células. Então, é uma área que realmente temos muito o que falar sobre. Vamos lá? A primeira questão é uma questão adaptada do Enem de 2010. E, sinceramente, não é uma questão que vemos muito e nós já vamos falar sobre. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos, matando as células em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de alternativa A, RNA, B, DNA, C, lipídios, D, proteínas e E, carboidratos. Por que não é uma questão comum de se ver no Enem? Porque é uma questão que depende apenas do seu conhecimento. O que os ribossomos fazem? É apenas isso que precisamos saber para responder essa questão. Normalmente, as questões do Enem vêm junto com uma interpretação de texto ou até mesmo com algum ponto interdisciplinar que você precisa ligar com geografia, química, física ou até mesmo outras áreas da biologia. E os ribossomos estão associados com os retículos endoplasmático rugoso, que nós também vamos falar um pouco deles daqui a pouco. E a função deles é produzir proteínas. As células morrem por falta de proteínas. Mas você pode se questionar, os ribossomos não estão associados com outras coisas? E sim, os ribossomos participam indiretamente da produção de RNA. Lembrando que temos 3 tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossômico, ou o próprio ribossomo propriamente dito. E ele também está ligado com a produção, com a replicação do DNA, uma vez que as proteínas produzidas pelo ribossomo atuam aqui. Então nós já vimos que as proteínas elas são essenciais para a nossa célula. Então, por isso que nós precisamos dos ribossomos. Porque sem ele, indiretamente, nada que está apresentado nessas alternativas existirá. A próxima questão. Observe o esquema abaixo referente a uma célula eucarionte. A questão está cortada, mas ela quer saber qual tipo de célula é e por quê. Bom, como no objetivo do vestibular é você ganhar tempo nas questões fáceis para ter mais tempo para se dedicar nas questões mais complexas, essa é uma questão fácil que dá para ganhar tempo tranquilamente. Vamos avaliar o que temos. Nós temos um núcleo, até porque é uma célula eucarionte. Lembrando que célula eucarionte é célula que possui núcleo verdadeiro, núcleo definido. Eu significa verdadeiro e pro significa anterior. Lembre-se sempre disso, isso pode te ajudar em várias áreas da biologia. Nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso. Lembra da questão anterior? E esses pontinhos pretos que nós observamos aqui são os ribossomos, aqueles lá que fazem as proteínas. Nós temos esse sinal de Wi-Fi, que na realidade é o complexo de Golgi, que é muito importante. Pense na célula como uma grande cidade. O complexo de Golgi, a principal função dele é transportar e selecionar substâncias. Então, pense nele como os correios. Os ribossomos são algo como uma fábrica e por aí vai. Nós temos 3 estruturas demarcadas e uma delas eu acabei entregando o que era sem querer.
Além disso, nós temos um negócio quadrado grande aqui e essa coisa amórfica. Bom, sabemos que se trata de uma célula vegetal. Por quê? Porque é uma célula eucarionte com essa coisa quadrada grande aqui, que na realidade é a parede celular, que as células eucariontes que possuem parede celular são sempre células vegetais. Mas por que é uma célula vegetal? Vamos avaliar as alternativas. Porque apresenta a estrutura de número 3. A estrutura de número 3 é uma mitocôndria. Como é que eu sei disso? Bom, ela parece um feijãozinho. Tem essas visculosidades aqui dentro e tem dupla membrana. Observe, uma membrana mais interna e uma membrana mais externa. E isso acontece por causa da teoria da endossimbiose, que diz que, há muito tempo atrás, havia uma célula ancestral mitocôndria, que acabou sendo fagocitada, ou se você preferir, engolida, por uma outra célula. E, por alguma razão, essa célula que engoliu não digeriu a mitocôndria. Se estabeleceu uma relação de amizade, e essa célula começou a dar comida para a mitocôndria, e a mitocôndria começou a dar energia em forma de ATP para essa célula. E isso se manteve por muito tempo até chegar em você, meu caro animalzinho. Animalzinho? Sim, lembrando que os seres humanos fazem parte do grupo dos animais. Bom, então aqui nós temos uma mitocôndria. E, como você já deve ter percebido, ela está em você. E provavelmente você não é um vegetal. Então, não é só célula vegetal que apresenta a mitocôndria. Vegetal, porque se observa a ausência de vacúolo. Bom, o que é um vacúolo? Essa coisa grande e amórfica aqui, que tem a função de armazenar água para a célula. E C, vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. Opa, aqui nós temos outra estrutura com dupla camada. Ou melhor, dupla membrana. Sim, porque provavelmente a mesma coisa que aconteceu com a mitocôndria aconteceu com isso aqui. E isso aqui é um cloroplasto, que faz a fotossíntese. Normalmente com a relação com a clorofila. Clorofila, um pigmento verde que as plantas possuem, que utilizam para realizar fotossíntese. Então, alternativa C, porque se apresenta a estrutura de número 2. Mas olha que interessante a letra A. Animal, porque se observa a ausência de centríolos. E, realmente, nós não temos centríolos aqui. Mas os centríolos estão presentes em todas as células eucariontes e procariontes também. Então, letra C, vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. A figura abaixo ilustra o mais provável mecanismo que originou as organelas celulares conhecidas como mitocôndrias. E essa é a teoria da endossimbiose. Sobre essas organelas celulares, considere as seguintes afirmativas. A mitocôndria apresenta-se envolvida por uma membrana dupla. Sim, a membrana interna representa a membrana celular da bactéria original e a membrana externa derivada em termos evolucionários da membrana celular da célula eucariótica ancestral. Vamos voltar aqui? Olha só, essa bactéria já possuía uma membrana. Quando ela foi fagocitada, originou-se uma outra membrana. Então, sim. 2. A mitocôndria possui seu próprio DNA, o que torna possível que se reproduzam por automultiplicação das mitocôndrias pré-existentes. E isso também está correto. As mitocôndrias possuem seu próprio DNA. E você sabia que o DNA mitocondrial seu, ele vem da sua mãe? Porque as mitocôndrias do seu pai, elas foram usadas pelo espermatozoide para poder chegar até o óvulo. As mitocôndrias não entram no óvulo e elas ficam para fora. Então, as suas mitocôndrias vêm da sua mãe. É uma coisa que o seu pai nunca poderia te dar. 3. Sem mitocôndria, animais, fungos e plantas seriam incapazes de usar o oxigênio para extrair o máximo de energia contida nas células de alimentos. E isso também está correto.
Nós vamos falar sobre a bioquímica mais para frente. As mitocôndrias, elas estão associadas com a respiração e a produção de energia. Ela utiliza carboidrato e gordura para produzir energia para o seu corpo. É correto o que se afirma em alternativa B, porque todas estão corretas. Alguns antibióticos são particularmente usados em doenças causadas por bactérias. A tetracilina é um deles. Sua ação impede que o RNA transportador se ligue ao ribossomo da bactéria, evitando a progressão da doença. Que processo celular é interrompido pela ação da tetracilina? E qual é o papel do RNA transportador nesse processo? Aqui nós temos uma célula eucarionte. Lembrando que as bactérias são células procariontes. Mas o princípio é o mesmo, a não ser pela falta da carioteca, que é essa membrana que reveste o núcleo. Mas no núcleo é produzida a partir do DNA uma fita de RNA mensageiro, que leva a informação até o ribossomo. O ribossomo prende, entre aspas, essa fita e chama um RNA transportador. O RNA transportador pega os aminoácidos que estão por aqui, no citoplasma, e vão encadeando eles até que se forme uma proteína complexa. E a falta dessa ligação do RNA transportador impede a tradução, já que o antibiótico faz com que não haja ligação do RNA transportador aos ribossomos da bactéria. A função do RNA transportador é transportar os aminoácidos até o local da síntese proteica. Letra B. Em que local da bactéria ocorre a síntese do RNA transportador? Cite outros dois componentes bacterianos que se encontram neste mesmo local. Lembrando que as bactérias não possuem a carioteca. Então, a bactéria possui apenas o citoplasma. Então, é lá que acontece, até porque não tem outro lugar. E cite outros dois componentes bacterianos que se encontram neste local. O próprio DNA, uma vez que ela não está no núcleo, porque não possui núcleo. E nós podemos citar também o plasmídio. Em uma aula de citologia, o professor fez algumas afirmações relacionadas abaixo. Assinale o que for incorreto. Preste atenção, incorreto. Não vai errar por falta de atenção, hein? Em uma célula eucariótica, podemos encontrar DNA no núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. Preste atenção aqui. Aqui nós estamos falando daquela questão de interpretação. DNA no núcleo, vírgula, mitocôndrias e cloroplastos. Ele não relaciona onde as mitocôndrias e os cloroplastos estão. Então, nós não podemos associar isso com o núcleo, porque está separado por uma vírgula. Se fosse, podemos encontrar no núcleo, vírgula, DNA, mitocôndrias e cloroplastos, estaria errado, porque nós sabemos que as mitocôndrias e cloroplastos ficam no citoplasma. Além disso, ele não está falando que nós vamos encontrar. Ele está falando que nós podemos encontrar, porque o cloroplasto não está presente em todas as células eucarióticas. Lembrando, apenas na vegetal. B. Os peroxissomos. O peroxissomo tem função de degradação da água oxigenada e de álcool. E isso está correto, porque o peroxissomo ele tem a função de tirar da nossa célula aquilo que não faz bem. Como, por exemplo, a água oxigenada, o álcool e alguns medicamentos. O nome peroxissomo veio da água oxigenada. Se você lembrar lá na química, água oxigenada chama peróxido de hidrogênio. Então, ela que deu o nome ao peroxissomo. Então, a B também está correta, mas aqui nós estamos procurando a incorreta. C. Íons e moléculas importantes para a sobrevivência humana, como açúcares, aminoácidos e nucleotídeos, atravessam rapidamente a bicamada lipídica da membrana plasmática por difusão simples. E, nós temos um pequeno grande erro aqui, porque para atravessar a bicamada sem uma proteína, podemos
ter apenas íons e moléculas pequenininhas. E nós sabemos que açúcar, por exemplo, não é pequenininha. Vamos lembrar da sua fórmula? C6H12O6 é muito grande. Então, não. D. Nos seres humanos, a fagocitose é exercida apenas por certas células especializadas que atuam no mecanismo de defesa contra infecções, fagocitando micro-organismos patogênicos. E isso está correto. Por quê? Pensou se todas as células do seu corpo exercessem a fagocitose? Isso não seria legal. Pensou se a célula da sua pele exercesse a fagocitose? Você encosta alguma coisa e a célula puxa para dentro? Não é legal, né? E então temos células especializadas, como por exemplo o macrófago, é uma célula especializada em fagocitose. E nas células do fígado, o retículo endoplasmático não granuloso possui enzimas que aceleram a velocidade das reações químicas relacionadas com a desintoxicação do organismo, quanto a uma grande quantidade de substância, entre elas drogas como álcools e sedativos. E sim, quem bebe exige demais do seu fígado. Quem bebe muito exige demais do seu fígado. E às vezes esse fígado entra de greve, ele não funciona direito e isso pode gerar uma doença. Então, letra E também está correta. Então ficamos apenas com a letra C, que está errada, mas aqui ela é correta. E, bom, essa é a camada fosfolipídica, ou melhor, a bicamada fosfolipídica da célula. E ela não deixa muito espaço para moléculas atravessarem. Então, apenas íons atravessam por aqui. E, além dos íons, nós precisamos que esses íons tenham afinidade com gordura. Porque, bom, esses tentáculozinhos são feitos de gordura. E aquilo que tem afinidade com gordura, normalmente não tem afinidade com água. Então, água e gordura não se misturam. Se alguma coisa que tem afinidade com água passar por aqui, não vai conseguir passar. Se tentar passar, não vai conseguir passar e vai voltar. Então, para atravessar a bicamada, guarde isso, isso é muito importante. Precisa ser pequeno, ter afinidade com gordura e não ter polaridade. Se é grande, tem afinidade com água e tem polaridade, precisa passar pelas proteínas que ficam nas membranas, que são esses canais aqui. E algumas, às vezes, para fazer essa passagem, gastam energia. E aí é chamado de transporte ativo e não transporte passivo. Transporte passivo é aquele que não gasta ATP, ou energia. Por hoje é só. Eu agradeço. Se inscreva no canal da professora Márcia, ative o sininho para receber todos os vídeos. E se ficou com alguma dúvida, deixe no comentário. Ou você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo na sua tela agora. Eu falei que nós falaríamos sobre as mitocôndrias um pouco mais para frente, e quando eu disse um pouco mais para frente, eu quis dizer um outro vídeo. Mas fique esperto que logo logo estamos de volta por aqui.